Bom dia, povo de Deus, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. E hoje, nessa sexta-feira, estamos terminando o nosso estudo sobre o filho pródigo, não é verdade? Chegamos ao final, ei, glória a Deus! Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Então vamos lá? Nós falamos durante toda essa semana sobre o filho pródigo, né? Começamos lá em Lucas 15 e viemos falando, né, sobre filho, sobre ser criatura. Nós falamos um pouco de cada coisa, né? Explicamos direitinho. E hoje eu quero estar passando rapidamente com vocês sobre todos esses dias para nós finalizarmos e terminar. Então vamos lá. Nós falamos sobre essa semana sobre Lucas 15, a partir do versículo 1, apesar do filho pródigo iniciar no versículo 11. Mas nós falamos sobre o que é ser filho e sobre o que é ser criatura. Entendemos também que todos nós somos criaturas de Deus, ou seja, criados pelas mãos do Criador. Na verdade, nós aprendemos que todos nós somos criaturas, mas sem Cristo e sem Deus no mundo. Lembra lá em Efésios no capítulo 2, no versículo 12, fala que antes nós andávamos no mundo, né, como gentios, sem Cristo e sem Deus. Então nós entendemos que se nós não tivermos Cristo, nós também automaticamente não teremos Deus. Outra coisa, sem Deus e sem Cristo e sem Deus no mundo, por quê? Por causa do pecado. Lá em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisamos entender que apesar de sermos criaturas de Deus, como o Senhor nos comparou ali na parábola que nós vamos estar vendo aqui, nós nascemos em pecado e por nascer em pecado nós estamos separados de Deus. Então nós também podemos ver aqui que Jesus ele usa o exemplo. Qual o exemplo? Ele nos faz entender que nós somos preciosos, né? Vidas preciosas. E qual que é o exemplo que Jesus usa? O da ovelha e o da dracma, que está lá em Lucas, a partir do versículo 1. Outra coisa, somos e temos muito valor para Deus, e por isso Ele quer nos tornar seus filhos, não é verdade? Através do sacrifício. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor ele não quer somente que sejamos criaturas, mas que também nos tornemos filhos. Como criaturas, Deus olha e diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que o Senhor criou é bom. E o homem muito bom, como o Senhor falou, né? Então nós precisamos entender que como criaturas nós podemos decidir como viver. O Senhor não se intromete no nosso livre arbítrio que Ele nos deu, né? E tá tudo bem. Eu até coloquei aqui, gente, tá tudo bem. Por quê? Porque às vezes as pessoas se sentem culpadas, né? E falam, ai, as pessoas ficam me culpando por causa disso, daquilo, outro. Não, todos nós somos criaturas. Quando Deus nos formou, Deus falou, é muito bom o que eu fiz. E tá tudo bem ser criatura. Mas não para por aí. O Senhor não quer que você seja apenas criatura. O Senhor quer que você se torne filho, não é verdade? Então, só que Jesus ele não morreu em vão por mim e por você, né? Apesar de nós como criaturas querermos viver, vamos dizer assim, né? Nesse mundo, na verdade estamos mortos. Mortos como? Mortos espiritualmente, porque nós nascemos já em pecado. Então nós estamos vivos, vivemos, né, para viver nesse mundo, estamos vivos para lutar, batalhar, tal, mas o nosso espírito está morto. Por quê? Porque está sem o entendimento sobre Deus. Então, na verdade, estamos mortos pois não existe vida sem Deus. Existe sim uma falsa expectativa, uma falsa alegria, um breve momento de prazer, uma ilusão de liberdade. Então não adianta, por quê? Porque sem Cristo não tem vida. Porque estamos mortos? Porque a vida só existe com Deus. Essa morte que fala aqui, né, é uma morte espiritual, é uma morte que nós não estaremos com o Senhor. Então aqui nós estamos vivos neste mundo para lutar, para trabalhar, para viver. Mas e a nossa eternidade? Não é verdade? Então, nisso, a palavra de Deus fala, né? Por isso nós temos que ter Cristo, porque Cristo nos liga a Deus, e assim, tendo Cristo, nós estaremos para sempre com
o Senhor. Então aqui fala assim, que é só uma falsa alegria, né? Um falso momento de prazer e uma ilusão de liberdade. Por quê? Porque na verdade, quando eu não domino sobre algo, mas eu sou dominado, me torno escravo daquilo. E é realmente verdade. No mundo nós achamos que nós temos uma liberdade, mas nós não temos. Por quê? Porque quando eu deixo algo me dominar, quando eu não consigo controlar, quando eu não consigo dizer não, quando eu não consigo falar assim, não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso por amor a Deus, ou eu não vou fazer isso porque eu realmente não quero me santificar, eu quero me separar, eu entendo agora a palavra, eu sou filho, eu sou filha. Quando nós não conseguimos, nós somos dominados por aquilo. E quando somos dominados por aquilo, nós nos tornamos escravos daquilo. E lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, no 22, vai falar sobre isso. Romanos, no capítulo 6, no versículo 16 e no versículo 23, também vai falar. É interessante que lá em 2 Pedro, o capítulo vai falar dos falsos mestres, né? Que agem por instinto, como animais irracionais. Lembra que em um dos meus vídeos eu falei que nós agimos por instintos? Que nós, como seres criados por Deus, nós agimos por instinto para satisfazer o nosso desejo, né? O nosso prazer, a nossa vontade. Olha o que diz 2 Pedro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, aqui a palavra está falando bem claro que, na verdade, esses falsos mestres, né, prometem uma falsa liberdade. Só que eles mesmos são escravos do quê? Da mentira, são escravos da corrupção, são escravos da imoralidade. Por quê? De quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Ou seja, se tornaram escravo daquela mentira, né? A mentira se tornou tanto verdade para eles que eles acreditaram. Aí fala assim, que se alguém, depois de ter escapado de toda essa imoralidade, de toda essa corrupção do mundo, voltar de novo para tudo isso, mesmo tendo conhecimento de Jesus Cristo, o seu estado se torna pior. Então, por aí nós podemos perceber e ver que é tudo falso, que é tudo mentira, é um breve momento de prazer, é um breve momento de alegria, mas não existe nada que o mundo possa nos oferecer que nos traga realmente satisfação, né? Mas vamos para frente. Então, nós não devemos culpar os outros por uma decisão nossa, mas precisamos ser racionais e sinceros conosco mesmo. Por que eu anotei isso daqui? Porque nós, como criaturas, né, sem receber a Cristo como nosso Senhor, nós não temos o entendimento de quem Ele é na nossa vida. E por não ter o conhecimento de quem Ele é na nossa vida, nós não conhecemos. Então, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas, a partir do momento, como foi falado em 2 Pedro, que você já tem o conhecimento da verdade, que você já conheceu a Jesus, que você se tornou filho e saiu daquele caminho, como nós vamos ver aqui o filho pródigo, que ele saiu, aqui nós não temos, eu anotei que nós não devemos culpar os outros, porque foi uma decisão racional. Então nós precisamos ser sinceros e dizer, olha, eu conheço a Cristo, conheço a palavra, eu conheço a verdade, mas eu decidi sair fora dos caminhos. Eu decidi viver a minha vida, desfrutar, achar do jeito que eu acho melhor. Mas muitas vezes nós queremos culpar as outras pessoas, culpar o pastor, culpar o irmão, culpar a irmã, culpar a denominação, culpar o que fizeram comigo, culpar porque me trataram mal, culpar porque não falaram comigo. Nós queremos sempre culpar alguém. Mas por que é mais fácil nós culparmos ou achar um culpado? É mais fácil achar um culpado para que eu me sinta aliviado do que assumir que eu mesmo escolhi viver assim. Não é? É mais fácil achar um culpado, porque pelo menos jogando a culpa naquilo lá, eu me sinto aliviado e posso viver do jeito que eu quiser. Só que não funciona assim. Nesse dia eu quero te fazer entender, nós precisamos ser seres racionais. E se nós tomamos uma atitude errada, precisamos assumir isso. Falar, não, realmente, né? Mas às vezes o nosso ego não deixa. É mais fácil a gente jogar a culpa em outra pessoa. Então, porque quando eu acho um culpado, olha só, tento justificar o que é injustificável, ou seja, depois que eu conheci a palavra, não tem mais justificativa para mim, porque a própria palavra fala, né? Se eu não me engano, acho que está lá em João, eu anotei aqui para vocês, são tantas anotações, tá? Acho que está em João 12:47, vamos lá, João 12:47.
Olha o que diz em João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Né? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. Então aqui, de uma forma muito clara, né, como eu até falei nos outros vídeos, de uma forma gritante, né, aos quatro cantos, o Senhor Jesus está declarando: eu não vim para julgar ninguém, eu não vim para te condenar, eu vim para salvar. A atitude é minha, é sua, de tomar o caminho que nós quisermos, certo? Então você pode pensar assim: então você está falando que eu posso pecar. Não estou falando que você pode pecar, que você pode errar. Eu estou dizendo que quando nós somos criaturas e estamos na ignorância e não temos o conhecimento de Deus, o Senhor, como fez com a ovelha, Ele vai atrás de nós. Mas a partir do momento que nós somos filhos, que nós conhecemos, que nós o aceitamos, que nós o recebemos, que nós participamos do corpo de Cristo, que nós já temos a herança, que nós usamos de tudo aquilo que Ele nos deu como herança, dos dotes, dos talentos, e de repente nós nos voltarmos para trás novamente, então aqui Jesus fala: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E a salvação é para quem crê e para quem acredita, né? E para quem quer recebê-la. Então, nós queremos culpar alguém para justificar o injustificável. Não tem como justificar isso, porque a própria palavra diz que nós já vamos ser julgados no último dia por causa dessas palavras. Então, Jesus, ele veio com o único objetivo de te salvar, de me salvar. Então, isso precisa ficar claro, né? Então, entendamos que as boas novas, como eu falei, é para quem crer e para quem quiser. Jesus não vai obrigar. Se você pegar toda a herança do Senhor e sair fora da casa do Senhor, Ele não vai te obrigar e falar assim: não, volta, olha, e vai correndo atrás de você. Não, porque você já tem o conhecimento do certo e do errado. E olha que interessante, a palavra de Deus lá em Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gente, eu me alegrei tanto quando eu vi esse versículo, porque nós lemos ele tanto e nós não paramos para analisar, né? Olha o que o versículo fala, que nós temos que pregar o evangelho para toda criatura. E o que nós viemos falando desde o começo de Lucas 15, sobre criatura, que nós somos criaturas de Deus. Então o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, não é verdade? Então nós somos criação. Só que esse evangelho também é para quem crê, como eu disse, né? E lá no versículo 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ponto. É simples assim. Quem crê, quem acreditar, quem receber e for batizado será salvo. Quem não crê, não adianta, já será condenado. Então não sou eu, é a palavra que está falando, né? Então isso precisa ficar bem claro. Lá em Mateus 16:24, então diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, outro detalhe, como eu disse, é para quem crer e para quem quiser. Jesus não vai nos obrigar a nada. Então Deus, através do sacrifício de Jesus, nos abriu a porta da oportunidade para nos tornarmos filhos. Lá em Hebreus 10 fala sobre isso, né? Hebreus 10, 19 e 20. E em João 10, 9, Jesus ele fala assim: eu sou a porta. Olha que coisa tremenda. Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus é a porta da oportunidade. Nós somos criaturas de Deus e o Senhor nos dá, através do sacrifício de Jesus, a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Lá em João 14:6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Duas coisas eu percebo aqui, né? Na verdade, 3, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, uma das verdades ou alguma vida por aí que eu estou vivendo. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Outro detalhe, Jesus fala assim: ninguém vem, a atitude de ir até ele é nossa, né? Porque nós já conhecemos o Pai. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única porta que dá para nós entrarmos para irmos até o Pai, né? Então, dito isso, entendendo que agora nós somos filhos, o que temos feito com a nossa herança? Falamos isso na nossa outra aula, né? Então, resumindo, o filho mais novo pega a sua parte e vai viver somente para o prazer próprio, desperdiçando assim sua herança, desperdiçando seus dotes físicos, intelectuais, espirituais que Deus deu a ele.
Então nós percebemos ali em Lucas 15 e 14 que vai chegar um devido momento, né? Vai chegar o momento da fome, porque lá em Lucas 14, vamos lá, em Lucas no capítulo 15 e no verso 14, diz assim, ó: e, havendo já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então nós vamos ver aqui que vai chegar o momento da fome. Vai chegar o momento da necessidade, né? Quando isso acontecer, ninguém vai poder nos dar nada. Tá lá no versículo 16, ninguém lhe dava nada, porque cada um dá o que tem. Não é verdade? Então, por cada um dar o que tem, nós às vezes nos colocamos como filho pródigo em ambientes que não tem nada para nos oferecer, que não tem nada para nos dar, né? Só queria sugar, mas para oferecer não tem nada. Então, o que acontece? Às vezes nós nos colocamos naquele ambiente e só nós também podemos sair daquele ambiente. Então, o pai não, outro detalhe, o pai não vai atrás do filho. O filho já gastou tudo, o filho não tem mais nada para comer, o filho já está passando por necessidade, mas o pai não sai do seu lugar para ir atrás do filho. O pai continua no mesmo lugar de majestade, de soberania, guiando, instruindo, direcionando, né, o outro filho, a casa, os servos. O pai continua no mesmo lugar. Por quê? Porque o filho, ele já tinha conhecimento do pai. Então o pai não vai atrás do filho. Quem tem que se arrepender? Quem tem que cair em si? O filho. Então o filho, lá no versículo 17, caindo em si, pensou de que até os servos eram o quê? Eram bem tratados e tinha abundância de pão. Olha só, de repente o filho caiu em si e falou: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai até os servos têm abundância de pão e eu aqui padecendo necessidade. Então nós vemos ali também que ele caiu em si. É nós que precisamos cair em si. É nós que precisamos nos arrepender. Somos nós que já temos o conhecimento que temos que voltar. Falar: peraí, eu não sou digna de ser chamado nem filho, mas eu vou voltar para o meu pai. Eu vou falar: pai, eu pequei. Sabe, é o arrependimento, é o reconhecimento, eu pequei. É você reconhecer. A palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Não é verdade? Então, aí nós vemos o quê? Nós vemos lá no versículo 18 o arrependimento do filho. Ele se arrependeu de ter deixado a casa do pai. Ele se posicionou e se humilhou, reconhecendo que tinha pecado. Então, a atitude é nossa, de nos levantar, voltar, pois o pai sempre estará com os braços abertos para nos receber. Lá no versículo 22, quando o pai viu de longe, já falou: meu filho voltou para casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitos hoje, né, depois de se tornar filho e receber a Cristo e receber a herança, preferem o quê? Preferem a herança. E receber também a sua herança, né, de vida abundante, de dotes, né, de talentos, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá e que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos permite ter. O que acontece? Essas pessoas se encantam com a herança e não percebem que, assim como o filho pródigo, né, estava morto e estava longe, ele não percebe que o mais importante não é a herança. O mais importante é a presença do Pai. Então, aquele filho, ele não percebeu que ele estava morto, né? Então, nós, muitas vezes, assim como aquele filho, estamos dando muita ênfase para a herança e nos esquecemos da presença do Pai. E só existe vida onde? Na presença. Por quê? Porque ele tinha a herança. Ele foi lá, ele gastou, ele fez, mas chegou o momento da fome, porque nada pode saciar o vazio do meu e do seu coração se não for a presença. Não é os dons que vão nos salvar, não são as habilidades que vão nos salvar. Nada disso pode preencher. Tudo isso o Senhor nos deu para nós usarmos aqui, para abençoarmos pessoas. Mas nada, querido, nada substitui a segurança, a presença, os braços do Pai, sabe? Nada substitui, né? Então, o pai declara que o filho estava morto lá no versículo 24, porque pode ver que o próprio pai, quando o filho volta, declara que o filho estava morto. E o filho não tinha percebido que estava morto, mas não adianta, longe da presença do pai, nós estamos mortos. Nós podemos ter os dons, nós podemos ter os talentos. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes nós temos os dotes e os talentos físicos e espirituais que Deus nos deu, mas não adianta tudo isso longe do pai. Não adianta tudo isso longe da presença do pai, porque longe da presença do pai nós estamos mortos, estamos
fazendo, estamos agindo, estamos usando de qualquer maneira, absolutamente, sem critério, mas estamos mortos. E o próprio pai declara lá no versículo 24, o pai declara que o filho estava morto e tinha se perdido. Ou seja, muitos têm usado sua herança, dotes, talentos, habilidades dissolutamente e não se deram conta que estão mortos. Por quê? Porque não estão mais na presença do Pai. Muitos estão como Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, para terminar, para finalizar, olha o que aconteceu aqui com Sansão. Sansão, ele sabia do que ele tinha, ele sabia do propósito de Deus para a vida dele, ele sabia para que o Senhor o tinha chamado e ele sabia dos seus dotes físicos, intelectuais, espirituais, de como Deus usava, mas ele brincou com tudo aquilo, ele não levou a sério, ele levava de qualquer jeito, ele vivia absolutamente, ele comia o que ele queria, mesmo sabendo que a vida dele tinha que ser uma vida consagrada a Deus. Chegou um momento, chegou uma hora que Sansão não percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. E lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20, diz assim: e disse ela, Dalila, de tantas vezes que ela falou, olha, me conta qual é o segredo da sua força, e ele só brincando, né, só levando na brincadeira. Mas chegou um momento e ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, em outras traduções está falando assim, e pensou, olha só, e pensou consigo: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, para a nossa jornada de hoje, para terminar, para finalizar, né, esse estudo sobre o filho pródigo, querido, meu querido, minha querida, medite sobre esta palavra. Será que nós, conhecendo a palavra de Deus, não estamos somente usando a herança que o Senhor nos deu, mas na verdade estamos mortos? Por quê? Porque o usar a herança não significa que estamos vivos. Vivos é estar na presença de Deus. Vivo é ter o Espírito de Deus habitando em nós. Ser vivo é fazer aquilo que agrada ao Pai. Ser vivo é se consagrar a Ele, é se separar do mundo, é se separar da imoralidade, da corrupção do mundo. É estar na presença e saber aquilo que agrada ao Pai. Então, que nessa meditação de hoje, nessa sexta-feira, você possa meditar, você possa analisar a sua vida, analisar como você tem vivido, o que você tem feito com a herança, o que você tem feito. Será que você realmente, eu realmente, nós estamos realmente na presença do Pai, usando a herança de maneira correta, usando a herança de maneira certa, com a instrução, com a direção do Pai de como nós temos que fazer? Ou será que já faz muito tempo que nós saímos dessa presença? E estamos mortos e não percebemos. Estamos vivendo para o nosso próprio ego. Estamos desfrutando e fazendo para o nosso próprio prazer. Mas isso é passageiro, queridos, não vai durar muito tempo. Então que nessa jornada de hoje você possa meditar sobre isso e perceber se você está ou não na presença do Pai. O mais importante não é a herança, é a presença. Não se esqueça disso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você grandemente. Para a próxima semana vem coisas boas e novas aí nessa jornada de lições. Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Ela ficou um pouco extensa hoje, mas vai valer a pena chegar até o final, tá? Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de fazer parte dessa turma, dessa jornada de lições. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima jornada de lições.